O dia mal amanhece e, como de costume, seu Roberto tira o garanhão da cocheira. Está na hora de levá-lo para o piquete. Mas um fato quebra a rotina. O cavalo aparece com o olho direito machucado. Tava saindo uma infecção já do olho dele. Seu Roberto lembra que quando guardou o Capa Negra Jacarta, tudo estava bem. Agora ele tenta entender como o cavalo se machucou. Eu procurei dentro da cocheira tudo que... Mas como é que esse... Não sei. E eu penso que tenha sido de um pedaço de alfafa, alguma coisa que furou, porque está cravado, né, no olho dele. José Moura é administrador da propriedade. Assim que viu o cavalo, percebeu que o assunto era sério. Eu vim aqui, olhei, eu digo, não, isso aqui é um procedimento, é para um procedimento cirúrgico. O olho do cavalo estava feio, muito feio. Aí contactei com um colega de Porto Alegre e chamamos a doutora Cristina. Acidentes como o de Jacarta são mais frequentes do que se imagina, afirma a veterinária. Os principais problemas são problemas traumáticos, tá? Porque problemas primários oculares, o cavalo tem muitos poucos problemas. Então, normalmente os traumas é por quedas, bateu a cabeça num morão, num prego, num gancho próximo da cocheira, tá? Então, as lesões palpebrais e oculares também. Os traumas eles podem ser penetrantes, então quando perfura o olho, ou eles podem ser traumas de objetos mais arredondados, que vão provocar mais inflamações intraoculares e não uma perfuração do globo ocular. Vamos então entender o que aconteceu com Jacarta. Com a perfuração do olho ocorre a perda de humor aquoso. O olho começa a murchar. Na tentativa de manter a pressão, a íris vai em direção à lesão e pode prolapsar, ou seja, sair para fora do olho. Então, no caso do Jacarta, no primeiro dia de atendimento, ele tinha bastante desconforto ocular, estava sendo tratado com colírios. E já, quando a gente colocou o colírio anestésico, ele abriu um pouco o olho e a gente já detectou, então, o prolapso da íris. Tá? E uma inflamação muito severa, então aqui onde era para a gente enxergar a pupila, a gente enxerga simplesmente é um coágulo de fibrina, tá? Provavelmente da inflamação severa aqui dentro do olho. Ela me disse, olha, aqui nós só temos que fazer uma intervenção cirúrgica a fim de mantermos o globo ocular do cavalo, certo? Não ficar aquele fundo. Então o primeiro passo foi recortar um pedaço dessa íris que estava encarcerado para fora do olho, porque a gente não sabia se isso estava necrosado ou não. Então, até que a íris começou a sangrar um pouquinho, bom, o tecido está vivo, então agora a gente pode reposicionar essa íris. Então, como se fosse mesmo empurrá-la para dentro, tirar essas aderências que se formaram aqui na córnea, empurrá-la para dentro e, de alguma maneira, a gente tem que reconstituir a córnea. Então, de que forma a gente vai reconstituir a córnea? Um procedimento que é muito utilizado para perfurações oculares em animais é o recobrimento pediculado. Em outras palavras, então a gente descola essa pele rosada que a gente tem ao redor do globo ocular, tá? E sutura aqui por sobre a córnea. Então isso vai levar vasos sanguíneos para que essa córnea ela tenha capacidade de regeneração mais rápida do que se a gente, por exemplo, fizesse uma sutura. Concluída a cirurgia, é hora de seu Roberto entrar em cena novamente. De 2 em 2 horas, tu tinha que ir ali fazer o curativo nele. Então a gente se deitava, de noite mesmo, deitava, daqui a pouco despertava o relógio, levantava, ia lá, fazia. Aí esperava, soltava ele. E foi todo o tempo assim, né? Eu tenho uma teoria que toda grande cirurgia, para ter um bom resultado, o cirurgião tem que ter felicidade de fazer a cirurgia e o pós-operatório deve ser muito bem feito. Zé Moura tem razão. 20 dias depois da intervenção, o aspecto já era outro. Então aqui a gente vê o buraquinho que é a pupila, tá? A parte marrom que é a íris, os coágulos de fibrina que estavam aqui na câmara anterior já sumiram, que foi uma recuperação bastante animadora, tá? E aqui a cicatriz de onde existia a perfuração agora tem uma cicatriz que vai ficar uma cicatriz do recobrimento pediculado. Nesse dia ele tinha visão, tá? Então esse reflexo verde que a gente enxerga é o reflexo do fundo do olho. O Jacarta, devido às complicações, né, por causa de muito tempo de inflamação, ele acabou desenvolvendo uma catarata. Então,
a lente, que é o cristalino, ele opacificou, então bloqueando a visão. Importante se ter em mente em casos como desse garanhão que todo acidente com os olhos deve ser encarado como emergência. Ou seja, quanto antes o atendimento, mais chances de recuperação. Agora, um fato curioso nessa história do Jacarta é que tudo isso aconteceu antes do garanhão correr a credenciadora, classificar e chegar à final do freio de ouro. Ou seja, Jacarta superou toda essa adversidade com a habilidade e o espírito vaqueiro de sempre.